Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Web Cavalcante. Pegue o seu material de anotação, sua apostila, seu caderno, seu lápis borracha e vamos à nossa aula de hoje. Estamos na aula 35, funções, conceitos básicos. O objetivo é resolver um exercício e mostrar algumas técnicas algébricas e gráficas úteis no estudo das funções. Relembrando aqui a aula anterior, falamos sobre gráfico do primeiro grau, ou função do primeiro grau, tá certo? Temos algo importante. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, ok? Para todo valor de x que você coloca, você encontra o valor de y ou valores chamados de f de x. Tá? Tanto f de x quanto y, eu estou falando da mesma posição. Uma das definições é que toda função é escrita na forma de y igual a isto, ó, f de x igual a de x mais b, com a diferente de zero. Por quê, professor? Porque se a for igual a zero, a gente tem uma função constante. Exemplo, no gráfico da função crescente, ó, no gráfico da função crescente, ela tem um a maior que zero, ou seja, então ela é dessa posição. E o gráfico da função decrescente, função de primeiro grau, ela é nessa posição. Ok? Então vamos para a nossa aula 35. Só relembramos o que nós vimos na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, pode vir aqui no plural, na plataforma ou no YouTube, e você vai encontrar a aula 34 e 33 juntas. Tá? Assista, é importante. É uma aula prévia, antes dessa, é importante você conhecer o assunto. Funções e conceitos básicos. Nesta aula estamos estudando então sobre A e B, conjuntos não vazios, chamados de função de A em B. Ó, função de A em B, quando eu substituo A em B, ok? Então grave isso na sua mente. Temos o conjunto F de pares ordenados, de modo que para cada x de A existe um elemento e um único par que forma de f de x em y, sendo o elemento B. Também chamados nessa ordem, ó, A e B, o domínio e o contradomínio da função f. Então, quando eu falo em relação à função, estou falando de domínio e contradomínio. Exercício em classe. Na figura temos o esboço dos gráficos das funções de f de x, 2 mais 1 sobre x menos 1 e g de x igual a x. Letra A, obtém o domínio de f de x. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que é domínio? Eu estava falando de x, né? Exatamente, então nessas condições eu tenho que x menos 1, ó, estou falando do x aqui, ó, x menos 1. O que tem que acontecer aqui para que o domínio exista? Para que o domínio exista, aqui não pode ser zero, certo? Ok? Por quê? Porque senão eu vou ter uma divisão por zero aqui. Então 1 sobre 0 é algo que não existe para a gente. Ou se você pensar um pouquinho na organização, você vai ter o 2 para o outro lado, que fica menos 2. 1 sobre x menos 1, beleza? Então você colocou 1 aqui, ó. Se você colocar o número 1 aqui, vai zerar aqui. Então, se você multiplicar 0 aqui embaixo pelo 2, que vai estar no lugar do f de x do outro lado, então você vai ter que 0 é igual a 1. E isso é uma incongruência para a gente. Então o domínio é todos os números reais, tirando o número 1, porque ele vai zerar aqui a nossa função. E não é essa relação que a gente quer. O conjunto de solução da equação de f de x é igual a zero quando? Quando 2 mais 1 sobre x menos 1 for igual a zero. Então eu tenho que 1 sobre x menos 1 é igual a menos 2, ok? Então eu tenho que 1 é igual a menos 2x mais 2, ou seja, 2x é igual a 1. Isto, ó. Então 2x veio para cá e esse 1 foi para lá subtraindo. Então eu tenho que x é igual a meio. Então o conjunto de solução, quando f de x for igual a zero, ou seja, quando eu colocar igualar a nossa função f de x a zero, a solução é meio. Agora a letra C modifica um pouquinho. Ele pede para que quando f de x for igual a 2, ou seja, quando eu igualar a minha função f de x a 2. Quando eu faço isso, eu tenho que 2 para o outro lado vai ficar menos 2. Então tem 1 sobre x menos 1
igual a isso, igual a zero. E acontece aquilo que o professor acabou de falar para você aqui do exercício anterior. Olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho x menos 1 multiplicado por zero. Então eu tenho que 1 vai ser igual a isso, tudo isso aqui vai ficar zero. Ou seja, não vai dar solução. Ou seja, o conjunto de solução será um conjunto vazio. Então, para f de x igual a 2, não existe solução. A gente pode representar assim, com a bolinha cortada, ou dessa forma aqui, sem nenhum número dentro, ok? Duas chaves apenas. Letra D. O conjunto de solução da equação de f de x menor que zero. Do gráfico do item anterior, temos o seguinte, ó. Esse item anterior aqui, dos dois itens anteriores aqui. Nós temos que f de x é menor que zero, já vimos isso lá. Temos também que x é maior do que meio, ok? E temos também que x é menor do que 1. Então, nós temos aqui o conjunto de solução é meio e 1, ou seja, ele é aberto para o valor meio e aberto para o valor 1. Letra E, o conjunto de solução da equação de f de x igual a g de x. Eu vou lá na nossa função aqui em cima e vou observar, ó. G de x vale x, tá bom? E aí eu tenho que o f de x igual a g de x, ou seja, eu tenho o valor de f de x igual a g de x, igualando esses dois valores. Para mim igualar os dois valores, então eu tenho que 2 mais 1 sobre x menos 1 igual a x. Aí é só passar o 2 para o outro lado, ó, eu tenho x menos 2, fazer x-men, ou seja, multiplicar cruzado aqui, eu tenho que 1 é igual a x menos 2 multiplicado por x menos 1. Eu vou ficar com a equaçãozinha do segundo grau aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 1. Resolvendo Bhaskara, eu encontro x' em x duas linhas. O meu x' vai ser a soma, ou seja, 3 mais raiz de 5 sobre 2, tá aqui, ó. E o meu x duas linhas vai ser o quê? 3 menos raiz de 5 sobre 2, x duas linhas, ok? Então o conjunto de solução vai ser o x' e x duas linhas. Letra F última, na figura temos o esboço dos gráficos, então tenho aqui os dois esboços e vamos responder isso aqui. Ele pergunta o quê? Quando que f de x é menor do que g de x? Aí a gente vai observar aqui, ó. No gráfico, no item anterior, que é esse item aqui, nós temos o seguinte, que esses dois aqui são as duas soluções, para quando eles são iguais. Agora eu quero que esse seja menor do que o g de x. Então quando que isso acontece? Só acontece isso quando 3 menos raiz de 5 sobre 2 é menor do que o valor de x e x é menor do que o valor de 1. Por quê? A gente encontrou aqui em cima, ó. X tem que ser menor do que o valor de 1, ok? Nós encontramos aqui no conjunto solução aqui. Então, como f de x, para ser menor do que 0, tem que ser menor do que 1, e aqui ele diz que quer f de x menor do que g de x, então temos que obedecer essa ordem aqui. Ou ainda, eu posso ter que x é maior do que 3 raiz de 5 sobre 2, que é a nossa segunda raiz que está aqui, ó, 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então, quando f de x for maior do que esse valor, ele também vai ter valor menor do que g de x. Ok? Então, nós temos nossa solução. X pertence aos reais, está o quê? 3 menos raiz de 5 sobre 2 é menor do que x e x é menor do que 1. Ou x é maior do que 3 mais raiz de 5 sobre 2. Ou seja, o que eu tinha deduzido aqui em cima, eu coloquei aqui no nosso conjunto de solução. Vamos uma nota de observação aqui. Nós temos que a imagem de f de x é o conjunto de todos os valores reais em y, para os quais existe pelo menos um valor real de x, de modo que se verifique que f de x é igual a y. Vamos fazer o teste? 1 mais 1 sobre x menos 1, igual a y. Então, eu vou ter 1 sobre x menos 1, igual a y menos 2. Ou seja, esse 2 que estava aqui já foi para o outro lado, ok? Então, vamos testar com y igual a 2. Quando eu tenho y igual a 2, ó, no lugar do y eu substituo 2. Então, 2 menos 2 é 0. Então, eu fiquei com 1 sobre x menos 1 igual a 0. Que não admite solução. Por quê? Ou seja, o y tem que ser diferente de 0. Porque quando eu faço isso, ó, faço essa multiplicação de x menos 1 vezes 0, ó, x menos 1 vezes 0, eu tenho que 1 vai ser igual a 0. Isso é uma incongruência.
Então, todo y tem que ser diferente de zero. Então, temos o seguinte, que x menos 1 igual a 1 sobre y menos 2, ou seja, x é igual a 1 mais 1 sobre y menos 2. Então, esse valor que eu tenho aqui, ó, esse valor que eu tenho aqui, vai ser a minha imagem. Só que a imagem de f de x, ou seja, a nossa imagem da função, é o quê? Como que é a imagem da função, professor? A imagem da função é todos os números reais menos o 2. Ok? Todos os números reais menos o 2. Você já tinha entendido isso quando a gente falou do número 1 lá, né? Do número 1 aqui em relação a essa função, ó. Nós temos aqui o menos 1. Quando você coloca 1 aqui, ou seja, o domínio dessa função aqui, ó, olha, presta atenção. O domínio da nossa função de f de x, o domínio dela é todos os números reais menos o valor 1. Porque senão ele zera aqui. E a imagem, que é o nosso valor y, ó, a imagem, que é o nosso valor y, então a imagem, observando aqui o nosso y tem que ser diferente de 2, tá? Porque senão não admite imagem, ok? Não esqueça de fazer o exercício em casa, tarefa mínima, tarefa complementar, exercícios 11, 12, 13 a 15 do capítulo 2. Obrigado e até uma próxima aula.